Oi, gente linda e abençoada. Hoje eu vim trazer mais uma palavra, mais uma pílula, terceira, né? Desde quando a gente começou. E aí eu queria só fazer uma revisão rápida para quem não viu as duas primeiras, veja. Mas eu queria falar um pouquinho que a primeira coisa que eu falei foi sobre o domínio, né? O que te domina, né? Que não permite que você seja livre. Falei sobre esquecer o passado. E hoje eu quero falar: viva o hoje, esqueça o passado e se posicione para acertar os alvos que você tem para a sua vida. Viva o hoje, esqueça o seu passado e determine os seus alvos. Se posicione para chegar aonde Deus quer que você chegue. Nada pode te atrapalhar. Amém? Então, pensando nisso, eu peguei um versículo da Bíblia muito conhecido, que eu acho que a maioria de vocês conhece, e que infelizmente a gente não coloca em prática. Por quê? Porque na verdade a gente confunde muito o significado das palavras. Seria assim, o que é muito importante é a gente estudar o significado daquilo que está nos incomodando, né? Na verdade a gente não sabe dar nome para aquilo que nos incomoda, aquilo que nos paralisa, né? E eu estava vendo, né, a diferença entre preocupação e ansiedade, né? Qual a diferença de preocupação e ansiedade? Preocupação, eu até anotei aqui, eu acho que é super válido para você que está acompanhando. Preocupação, atenção voltada para uma situação do dia a dia que demanda algum cuidado. Quer dizer, é algo que está acontecendo agora, é algo que tá para acontecer ou já está simulando que vem acontecer, e isso tira a tua paz, né? Você fica preocupado, né? Uma preocupação, né? Ela tira a sua energia, ela tira a sua força. E a ansiedade é uma preocupação acentuada com o futuro. Ela nem sempre faz sentido, já que nem sempre acontece. Não é verdade? Quantas vezes eu fiquei ansiosa por determinada resposta, por determinado assunto, e aquilo não aconteceu. E simplesmente eu só tive a minha energia gasta, eu só tive tristeza no meu coração, angústia no meu coração, e aquilo de verdade não veio acontecer. Isso é uma forma de prisão, isso é uma forma de situação que pode tirar a tua energia, e eu creio que Deus está nos chamando nesses dias para sermos livres, livres da ansiedade, livre do passado, livre daquilo que te domina. E você só é livre quando você conhece a verdade. A verdade está exposta aqui para nós em Mateus 6, que eu queria compartilhar com vocês, que é muito interessante. Em Mateus 6, 27, fala assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Você pode mudar alguma coisa? Sua preocupação muda alguma coisa? Não, né? Aí depois ele fala: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Preocupação é isso. Preocupação é isso. É agora, é nesse momento, algo que está te assolando. Ansiedade é algo do futuro, é viver no futuro. Semana passada eu falei o quê? Esquece o seu passado, mas você também não pode viver no seu futuro. Você tem que viver o hoje. A receita, a dica, né, para ser livre, e não é fácil, porque nós somos humanos, nós somos limitados, nós queremos já planejar, já pensar o que vai acontecer, e se acontecer isso, se acontecer aquilo. Quanta energia nós gastamos quando a Bíblia o tempo inteiro fala: sua preocupação não vai mudar nada. Viva o de cada dia, né? Aí ele fala o seguinte: pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que você precisa delas. E aí é um versículo muito famoso, né? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e todas as suas coisas serão acrescentadas. Portanto, eu acho que esse último versículo que é maravilhoso, no versículo 34, fala: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Eu estava pensando na história de uma mulher hoje para compartilhar com vocês, Esther. Esther chamava Hadassa, né? O nome dela hebreu era Hadassa, e Esther teve que usar esse nome, né? Quando ela foi escolhida pelo rei para estar ali esqueci o nome, gente, com as mulheradas toda lá que ele escolheu, tá? E que ele ia escolher uma para ser rainha. Gente, a Hadassa, ela estava ali naquele país como uma estrangeira, como uma escrava,
e ela não tinha liberdade. Ela era órfã, criada pelo seu primo Mordecai. E de repente ela se vê no palácio. Uma menina que era órfã, que tinha uma vida que com certeza não foi fácil, vivendo fora da sua cultura, vivendo sem os seus pais, praticamente adotada pelo seu primo, foi escolhida para estar ali com o rei. Essa menina teve que esquecer o seu passado, sim. Ela não pôde ficar olhando para suas dores o tempo todo, para as suas feridas. Ela avançou, ela olhou para o alvo. O primo dela deu uma direção para ela e ela obedeceu em todos os sentidos. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você não quer viver ansiosa, se você não quer viver preocupada, se você quer ser livre, você tem que ter um Mordecai na sua vida. Uma pessoa que vai te ajudar. Ele não era o pai dela, ele era o tutor dela, é isso? E tudo que ele falou para ela, gente, ela obedeceu em todos os sentidos. Inclusive quando ele falou para ela ir até o rei, entrar na presença do rei para pedir, para fazer um pedido. E naquela época, quando você entrava na presença do rei sem ser chamada, ele podia decretar a sua morte. E ainda assim ela obedeceu aquele primo. Aí eu lembro de outra história, Ruth ficou viúva e resolveu ficar com a sogra dela. A sogra dela muito amargurada e ela resolveu. Ela estava com a sua dor, ela também tinha perdido seu marido, estava com uma mulher amargurada do lado dela, mas ela não ficou sozinha. Para enfrentar o futuro dela, para enfrentar o que viria pela frente dela, ela ficou do lado de Noemi, pensando em cuidar de Noemi. E na verdade, quem instruiu Ruth em tudo que ela deveria fazer foi Noemi. E ela obedeceu Noemi em tudo que Noemi pediu a ela. E Deus honrou tanto Noemi quanto Ruth. Ruth foi uma ótima companheira, uma ótima amiga para sua sogra. E Noemi, com a sua sabedoria, instruiu ela como ela deveria se comportar com Boaz. E ela casou novamente e ela teve filho. E Deus honrou Ruth. Sabe o que eu quero dizer para você? Você não sabe o seu futuro. Você só conhece o seu passado. O seu passado você não vai conseguir mudar. Você vai conseguir mudar o seu futuro com as suas escolhas de hoje. Então escolha não viver ansiosa. Escolha não viver perdendo a sua energia com aquilo que você não pode mudar. Não pode mudar. A sua ansiedade, a sua preocupação, o seu desgaste emocional não vai mudar nada. Sabe o que vai mudar? Busque a Deus em primeiro lugar. Se livra de tudo aquilo que te domina. Fala, Deus, traz luz para o meu coração. Traz luz para o meu coração para que eu possa enxergar aquilo que tem me feito mal nesses dias, mas que eu possa depender completamente de Ti, Senhor. E, gente, falar de dependência é fácil pra caramba, mas não é uma coisa fácil depender. Né? Ainda mais que depois que a gente vira adulto, a gente paga as nossas contas, a gente manda na nossa vida. Ninguém vai botar o dedo para mim e dizer o que eu tenho que fazer. E aí você tem que deixar Deus trabalhar na sua vida e mostrar que é Ele que sabe o teu futuro e que Ele tem planos bons para você. A Bíblia fala isso, que os pensamentos de Deus são bons ao nosso respeito e que Ele tem um futuro para nós maravilhoso. E por que nós deixamos? Por que nós deixamos o inimigo falar no nosso ouvido que o futuro que Deus tem para nós não é bom? Por que você deixa o inimigo falar no seu ouvido que você é uma derrotada, que você não vai conseguir? Olha para a rainha Esther, Hadassa. Hadassa significa, o significado da palavra, eu até vi, né, qual é o significado dessa palavra, né, o nome dela em hebreu é murta, é uma planta, né, uma flor, né, que fala, é um arbusto originado na Europa com folhas conhecidas por exalarem um cheiro agradável quando são esmagadas. É um arbusto que tem um cheiro maravilhoso quando é esmagado. E tem momentos da nossa vida, a gente não quer passar por isso. A gente não quer passar por nenhuma dor, a gente não quer passar por nenhum sofrimento, a gente não quer passar por nenhuma perda, nunca, não queremos. Nós queremos ser felizes eternamente. Mas todo o processo que nós passamos é para nos tornar mais fortes, mais maduros, para não sermos crianças mimadas. E Deus hoje está chamando você
para você olhar para o seu futuro com esperança, sim, para você se posicionar, sim, para você acertar os seus alvos, mas que você seja sempre uma pessoa que busca Deus, uma pessoa obediente. Tenha um Mordecai, tenha uma Noemi, tenha uma pessoa junto com você que vai te instruir, que vai te ajudar, que vai te dirigir, que vai te dar uma direção no momento que você precisa. Essas duas mulheres, elas fizeram a diferença porque elas foram fiéis? Sim, mas elas também fizeram a diferença porque elas foram obedientes. E olha que a rainha Esther estava numa posição de governo, de ser rainha, de estar acima. E aí Mordecai vira para ela e fala assim: mas você acha que se o rei for eliminar todos os judeus, ele não elimina você também? Você também não vai morrer? Existem momentos da nossa vida que é tudo ou nada. Você tem que fazer uma escolha. E qual é a tua escolha hoje? Você vai viver pensando o que vai acontecer daqui a 5 anos? Eu não estou falando de planejamento, eu estou falando de ansiedade. Você vai ficar olhando para trás? Ou você vai fazer hoje o que você precisa fazer? Ou você vai se posicionar hoje para o que Deus tem para a sua vida? Eu quero te fazer esse convite hoje. Que você coloque no papel. O que você não tem se posicionado? O que está faltando de você? O que está faltando para você se posicionar? E aí eu vou deixar alguns versículos aí embaixo, né? Porque eu peguei muitos versículos sobre ansiedade que eu acho assim que são libertadores e que você que está passando por um momento de ansiedade ou um momento de preocupação, é muito bom, gente, botar esses versículos pela casa e você ficar recitando esses versículos quando o medo vier, quando a preocupação vier, quando a ansiedade vier. A pílula de hoje é: não olhe para o passado, viva o presente e se posicione para alcançar um futuro bom que Deus tem para você. Não permita nada menos do que maravilhoso e bom, porque é isso que a Bíblia afirma para você, que você vai ter um futuro maravilhoso. E tem mais: não olhe para o agora, não olhe para as circunstâncias, não olhe para as dificuldades, porque Deus trabalha desse jeito, Deus trabalha dessa forma. Se você for olhar para o agora, se Pedro fosse olhar que ele tinha pescado a noite inteira e não tinha pego um peixe, ele não teria ouvido a palavra de Jesus. E ele ouviu: lança a rede desse lado aqui. E ele lançou e ele teve uma pesca maravilhosa. Então não olhe para o mar, não olhe para ver se tem peixe, não olhe para ver se as árvores estão dando frutos, não olhe para ver o seu trabalho, o seu casamento, o que quer que você esteja passando. Não olhe para isso. Porque viver de milagre, viver de fé, não dá para olhar as circunstâncias, não dá para você comemorar ter vivido um milagre se você já tem aquilo na tua mão. A fé é você crer que ela vai vir. E eu te convido hoje a ter fé, a acreditar que Deus tem algo bom para você. Esqueça o passado, viva o presente e se posicione para alcançar o futuro que Deus tem para você. A pílula de hoje é essa. Espero que Deus venha abençoar muito, muito, muito a sua vida, porque esse é o desejo do meu coração, é a oração do meu coração e é por isso que eu tenho feito isso. E eu tenho certeza que Deus está alcançando o seu coração nesse dia para trazer uma novidade de vida para você, para sua família, para sua casa. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe os seus sonhos, Deus abençoe o seu futuro. Viva o hoje e se posicione para o futuro que Deus tem para você. Um grande beijo.